Meu nome é Gabriela Reis, sou advogada, atuo desde 2018 dentro da área de direito médico, especificamente como defesa de instituições e profissionais da saúde, e hoje sou mestrando em Direito e Tecnologia na UFMG, e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês sobre proteção de dados e sobre a tecnologia aplicada à saúde. Não, a LGPD, vamos dizer assim, é um mundo dentro do desenvolvimento da tecnologia na saúde. Então, até vamos dizer que o título da palestra dariam 2 palestras bem ricas, mas eu quis sintetizar e trazer um pouco desses 2 mundos que não são diferentes, mas a LGPD é bem importante, então ela tem várias coisas legais para a gente discutir, mas a nível de responsabilidade também a gente está num caminho de tentar entender, né, como é que essa tecnologia, essa aplicação, os algoritmos, a inteligência artificial veio aí para mudar o nosso cenário em relação aos cuidados de saúde, mudar para melhor, mas a gente também tem que ter algumas cautelas, tanto nesse caminho da pesquisa quanto da aplicação. Esqueci de mencionar que vocês vão perceber que eu não sou mineira, né? Sou maranhense e estou morando em Belo Horizonte em razão do mestrado, mas tenho adorado, vocês são ótimos, os mineiros são ótimos. E vamos lá para o nosso tema mesmo. Só para contextualizar um pouco, né? Qual a minha intenção aqui hoje? Igual a professora Zima falou, tem muitas respostas que eu não terei. Né? A LGPD ela é uma lei nova de 2018, então para o direito, vamos dizer assim, ela é um bebê. Ainda tem várias aplicações que a gente ainda não entendeu. Então, tem várias pessoas que se dedicam a falar sobre, a estudá-la, a orientá-la. O próprio órgão que foi criado a partir disso, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco, a NPD, também entra nesse caminho. Então, nós aqui vamos dizer que estamos fazendo parte desse procedimento, né, desse processo de entender e aplicar essa norma. E, assim, o que você precisa saber sobre a proteção de dados, você pesquisador, você profissional da saúde, você profissional da tecnologia, é que a gente está inserido, nós aqui todos, porque eu também estou inserido na pesquisa, num contexto de utilizar dados para desenvolver pesquisa, para desenvolver software, para desenvolver dispositivo de forma benéfica. Né? A gente pretende uma aplicação benéfica de tudo isso. Mas, mesmo no nosso leque de atividades, do caminho da pesquisa, do caminho profissional, às vezes, a gente não pode parar de pensar, parar e não pensar de forma crítica a finalidade desses dados. Você está aqui trabalhando com isso, mas qual o risco disso cair em mãos de pessoas erradas ou de pessoas que só querem mesmo o fim comercial? Então, a gente tem entidades muito sérias que trabalham com dados, que trabalham com pesquisa, como a Unimed, BH, mas a gente também tem que pensar em outros tipos de empresas que não estão pensando ali na finalidade de trazer pesquisa, de trazer benefício para os pacientes, para a sociedade como um todo. Né? Elas estão pensando extremamente no lucro. Então, a gente tem, de um lado, uma entidade séria, por exemplo, como a Unimed, mas a gente pode ter, de outro, uma empresa que vai usar esses dados de saúde, esses mapeamento de riscos ali, ou um algoritmo que foi desenvolvido dentro de um banco de dados começou, conseguiu identificar uma doença rara, vamos dizer assim, ou uma tendência que uma pessoa tem, usar esses dados de saúde de forma discriminatória, de forma a empatar o acesso a planos de saúde ou de aumentar o valor, porque você tem um risco maior de desenvolver determinada doença. Nosso Código de Defesa do Consumidor não vê isso com bons olhos, né? A LGPD, uma das finalidades dela, né, que não é só relacionada à saúde, mas no uso de dados como um todo, é evitar o que a gente chama dessa perfilização, né? Quando a gente fala de redes sociais e do comércio em geral, a gente geralmente fala de perfilização de consumo. E quando a gente fala aqui da saúde, essa perfilização de risco. Né? Então, a gente tem que ter essa noção de tão importante que esses dados são. Né? Por isso, o cuidado, tanto desde a coleta ao armazenamento, que a gente vai ver aqui. Então, como eu comentei, a gente tem benefícios inúmeros para a pesquisa, né? Essas possibilidades que hoje a inteligência artificial traz, dentro das suas várias ramificações, né? Medicina dos 4Ps, prevenção, predição, participação, personalização, mas a gente também tem esses riscos que eu acabei de comentar, que é o da perfilização e seleção de riscos, né? E a gente não quer que isso exista. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês, que vocês entendam, né, a importância dessas atitudes preventivas no contexto da utilização de dados de saúde,
desde a pesquisa, né, como a maioria de nós aqui, até a sua aplicação de fato, ou o seu, vamos dizer assim, quem está ali também na parte do desenvolvimento. Justamente para que, apesar da gente ainda estar num caminho meio, assim, obscuro no sentido de ainda faltam muitas coisas para esclarecer e orientar, a gente tenta trazer com debates como esse aqui, comigo do direito, medicina, tecnologia, para a gente conversar, entender como é que a gente pode desenvolver a pesquisa, aplicar, trazer benefício para a sociedade, mas também respeitar, né, essa proteção de dados e evitar esse tipo de uso com finalidade que vai impactar na vida do paciente. Então, de forma muito breve aqui, eu não quero me estender muito, e eu só quero trazer alguns conceitos para a gente não ficar perdido aqui quando vocês não ficarem perdidos com o que eu vou falar. LGPD é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nossa Lei 3.709 de 2018, como eu disse, ela ainda é um bebê, então tem várias coisas que a gente ainda está caminhando para compreender. Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, e esse identificável é muito importante para a pesquisa, porque às vezes, quando a gente está aqui em Belo Horizonte, pensando numa coleta de dados da região metropolitana de Belo Horizonte, que vai ter milhões ali, às vezes, para você identificar uma pessoa ali no meio de tantos dados, realmente é uma coisa meio remota. Mas quando a gente está falando de uma pesquisa aplicada numa comunidade, né, numa tribo indígena, alguma comunidade quilombola, que são porções bem menores, dependendo da segmentação da utilização desse dado, você pode identificar uma pessoa, né? Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, de uma comunidade de 10 pessoas e fazer uma segmentação ali, um estudo dentro das mulheres com vida sexual ativa, facilmente você pode identificar, mesmo sem o nome daquela pessoa. Então, assim, às vezes o conjunto de dados que vai estar ali, mesmo sem o nome explícito dela, pode levar a essa identificação, né? Então, isso dentro do contexto da saúde, mas de forma muito mais simples, eu posso exemplificar isso como IP, né? O IP do nosso computador. Não é um número, é uma sequência de números. Aparentemente não é identificável, mas quem sabe utilizar, sabe localizar essa pessoa e consegue até a identificação de onde vem esse IP. E quando a gente fala em dado sensível, que é onde os dados de saúde estão inseridos, o nosso foco aqui, a gente fala de dados, né, que podem revelar origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos, enfim, várias características que podem gerar um efeito de segregação, de preconceito. Então, por isso que a gente trata com essa importância. Quando a gente fala de dados de saúde, a gente sempre exemplifica, como eu falei, em relação à perfilização de risco do paciente. Mas no sentido ruim, né, de não deixar uma empresa trabalhar com isso para aumentar o valor do seguro de saúde, para impedir o acesso a um determinado contrato. Mas aqui, de modo geral, existem várias situações que um dado sensível, até opiniões políticas podem fazer esse tipo de preconceito e gerar esse impacto social. E só de forma assim esclarecedora, quando a gente fala aqui, a LGPD ela trata de dados de pessoas físicas, né? Então a gente não está falando ainda de pessoas jurídicas. Tá? A LGPD ela não se dedica a proteger dados de empresas, ela dedica a proteger dados de pessoas. Seguindo aqui nos nossos conceitos, dado anonimizado é só um conceito mesmo. Quem vai saber explicar muito bem esse método de anonimização é quem é da ciência da computação, por exemplo. Mas é uma informação relativa a titular que não possa ser identificada, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Então, de forma muito geral, a Lei Geral de Proteção de Dados ela orienta, né, que se anonimize assim, na medida do possível. Quando a gente está falando de pesquisa, nem sempre isso vai ser aplicado. Vai ser possível ser aplicado, né, de forma assim tão 100% segura, e se anonimiza justamente para evitar esse tipo de identificação de pessoas e tratamento preconceituoso. Banco de dados é só uma diferença importante, às vezes no contexto que nós estamos inseridos, quando falamos de banco de dados, a gente geralmente pensa no drive, no computador, no eletrônico, né? Mas é importante que vocês saibam que um arquivo físico ele também é considerado um banco de dados, então ele também está sujeito a esses cuidados de tratamento. Então, aquelas salinhas que todos os hospitais tinham antigamente para guardar os prontuários físicos, elas são consideradas um banco de dados também.
E tratamento de dados também, a título de informação, lá no artigo 5º, inciso 10 da LGPD, tem várias classificações, mas, assim, de modo geral, tratamento não é só quando você está manuseando, quando você já está aplicando. Desde a coleta, desde o momento da coleta, o armazenamento, você está lidando aí, você está sujeito ao que se chama, o que a Lei Geral de Proteção de Dados considera como tratamento de dados. E alguns personagens importantes para a gente compreender nossa discussão de responsabilidade aqui na pesquisa e na utilização de dados é o titular, que é a pessoa natural, como eu já comentei com vocês, já que a LGPD ela não se dedica à proteção de dados de pessoas jurídicas. O controlador, que quando a gente fala da administração pública, por exemplo, é o Ministério da Saúde, que vai ser o controlador, é o UFMG, então é o órgão que está ali. Quando a gente fala da privada, é a pessoa jurídica. O controlador ele que dá ordens e decisões ali em relação à coleta, tratamento e utilização desses dados. O operador é a pessoa que, vamos dizer assim, coloca a mão na massa ali, então são os servidores nas empresas privadas, são os funcionários, e a pessoa que recebe ordens e aplica, né? Ela que está manuseando ali os dados, vamos dizer assim, mas ela vem, assim, ela aplica o que o controlador determina. Temos a figura do encarregado, ou muito utilizado também como DPO, que é aquela pessoa que vai, vamos dizer assim, ser o canal de comunicação entre entidades e principalmente com o nosso outro personagem aqui, que é a NPD, que é a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada justamente para regulamentar, para aplicar, para fiscalizar essa aplicação da LGPD. Só para a gente entender que, obviamente, não vou falar de todas essas leis, é só para a gente entender que quando a gente está falando de proteção de dados, de tecnologia aplicada à saúde, a gente não tem só a LGPD. Na verdade, a LGPD é uma lei dentro de vários, vamos dizer assim, de um ecossistema de legislação e regulamentação que podem ser consultados. Então, até por ser muito nova, muitas aplicações, inclusive na saúde, a gente tem que trazer de outras leis. Então, a gente tem a Lei 8.080, temos a Lei de Acesso à Informação, Marco Civil, as próprias, a Anvisa, o Conselho Federal de Medicina, todos esses fazem parte desse ecossistema quando a gente fala de tecnologia aplicada à saúde. E na prática, né, assim, só para a gente prosseguir a nossa conversa, igual a gente começou no início, é benéfica a aplicação, assim, vamos dizer assim, a função nossa aqui como pesquisadores e a intenção de sua utilização, ela é benéfica, né? Tanto no contexto do prontuário eletrônico do paciente, que existe ali, vamos, coleta e tratamento de dados, e que a gente tem até um desafio, né, professora Zilma, em relação à coleta desses dados, à qualidade desses dados. Então, o prontuário eletrônico, ele permite, né, vamos dizer assim, vários bancos de dados que temos hoje que permitem pesquisa, ele pode ser, vamos dizer assim, ter uma qualidade muito maior e facilitação quando a gente fala de um prontuário eletrônico do que aquele prontuário físico, que às vezes até para entender a letra era complicado. Então, é uma aplicação também. Imagens médicas, né, exemplo da radiologia, também formam um banco de dados que são dedicados à pesquisa e são muito valiosos para a pesquisa. E a pesquisa clínica também, que é um campo, né, bastante nebuloso também quando a gente fala de proteção de dados, porque a LGPD não trouxe isso de forma objetiva, a NPD ainda não trouxe uma orientação para isso. Só para vocês entenderem o que eu estou falando da NPD não trouxe, por quê? Por ser uma lei nova, a NPD ainda está assim, tentando abraçar algumas áreas, né? Então, eles tentam seguir por atividade, e a saúde ainda não entrou tanto ainda nesse aprofundamento. Então, a NPD, se vocês forem lá no site da NPD, vocês vão ver manuais que eles falam, por exemplo, tratamento de dados pelo poder público, na pesquisa, mais dedicado à saúde, assim, a gente ainda tem algumas questões que precisam ser esclarecidas. Em relação à pesquisa clínica, a gente tem outras regulamentações para se apoiar, mas em relação à proteção de dados, ainda existem várias questões aí que futuramente talvez eu consiga trazer para vocês, mas nesse momento ainda é uma área muito nebulosa para se conversar. Uma diferenciação importante aqui para nós que trabalhamos com pesquisa, para nós que trabalhamos com dados, né, com desenvolvimento de softwares, vamos dizer assim,
é a questão do consentimento. Quem é da área médica que já está acostumado com esse termo, né, o consentimento do paciente, consentimento esclarecido, mas a gente precisa diferenciar aqui o que é o consentimento informado no contexto da relação médico-paciente e o que é o consentimento do tratamento de dados. Porque quando a gente fala do consentimento informado na relação médico-paciente, um procedimento, não é nem só o TCLE, né, o termo de consentimento livre esclarecido. Algumas pessoas têm essa percepção, se o paciente assinou o TCLE, pronto, deu o consentimento. Mas, a verdade, o consentimento ele é um procedimento, né, nesse contexto dessa relação. Então, ele começa com todas as informações que o médico presta ali na consulta, no retorno, no tratamento como um todo. Ele passa pela assinatura do TCLE, pelos documentos, pelas atividades, né, pelo ato médico mais complexo, invasivo, e ele também passa pela compreensão do paciente dessa informação, né? Então, quando eu estou falando simplesmente sobre consentimento, num contexto de relação médico-paciente, por exemplo, uma orientação que eu sempre dou tenham sensibilidade com o nível de compreensão do paciente, né? O nível cultural, o nível econômico, regional, isso tudo vai contribuir para ele entender ou não o que você está querendo comunicar ali em relação à ciência médica. E quando a gente fala do consentimento do tratamento de dados, ele é diferente, né? Porque, assim, ele é específico para o tratamento, então não é só a questão da coleta, ele precisa de fato dizer ali para onde vai ser, como vai ser utilizado, então, se vai ser utilizado para algum tipo de pesquisa, isso tem que constar, né? A pessoa tem que entender aquilo. Óbvio que a gente fala, às vezes, até para nós que estudamos é complicado essa compreensão da finalidade do dado, mas a gente não pode fazer, por exemplo, como saiu esses dias, a droga Raia, né, que foi, por exemplo, acusada de que ela estava solicitando o consentimento e a biometria dos consumidores para promoções e tudo, como eles sempre falam, tem desconto, mas não estavam trazendo a integralidade daquilo, né? Então, a pessoa não via o termo de consentimento dizendo tudo, era só o operador que via isso, a pessoa só meio que marcava. Então, ela foi notificada, né, pelo PROCON, salvo engano, até multada, justamente porque ela não dizia a finalidade, né? Exatamente a finalidade para aquilo que estava sendo utilizado aqueles dados. Né? Então, esse consentimento, nesse contexto da proteção de dados, ele tem que ser específico e baseado na justificativa. A LGPD mesmo, ela traz ali as hipóteses que pode ser utilizado, as hipóteses que é vedado, quando tem a exceção ao consentimento, né? Tem uma lista lá de exceções, inclusive dentro da administração pública, inclusive relacionada à utilização de dados, ainda assim você tem que ter uma finalidade. E prazos também, né? Dentro da saúde, a gente até generaliza um pouco mais, porque tem aí, tem que ser 10, 20 anos, mas em outros contextos econômicos não é uma coisa tão óbvia, né? Que você tem que ter um prazo para armazenar aquele dado. E, como eu falei, existem exceções dentro da LGPD, né? Tanto para a administração pública quanto em relação à pesquisa, que não dá para a gente explorar tanto aqui em relação ao tempo, mas existem sim essas possibilidades, né? Algumas flexibilizações para o tratamento de dados no contexto da administração e pesquisa. Eu vou passar essa parte da anonimização, porque eu já citei e acredito que vocês também compreenderam o risco ou não, né, de se anonimizar. Em relação a boas práticas que podem ser implementadas em relação à utilização de dados, na verdade, são exemplos em relação ao atendimento a paciente, a gente fala aqui da qualidade de dados, então, a gente tem outra questão dentro da LGPD que se pede que se adquiram, né, que se coletem menos dados possíveis. Então, assim, são as informações essenciais. Só que isso é um desafio dentro da saúde, para quem pesquisa, para quem desenvolve, porque, na verdade, quando a gente fala de dados de saúde, quanto mais o médico conseguir entender, né, o contexto, até a doença, tipo, são doenças que vêm da família, ele precisa de muitos dados, tanto para, vamos dizer assim, dar um diagnóstico, quanto para trazer para a pesquisa. Então, é desafiador falar de minimização de dados dentro da saúde, e por isso também que existem esse caminho de flexibilização, justamente para que não empate o caminho da pesquisa, né?
que já é o nosso segundo ponto, e a aplicação também, vocês sabem até melhor do que eu, em relação a tratamento de dados no rastreamento de doenças. Então, é uma aplicação também, e a gente tem que observar todas essas questões que estamos conversando aqui.